Ora, boa tarde. Obrigado, professora Ana. Como a professora Ana já disse, meu nome é João Lousada, sou diretor de voo para a Estação Espacial Internacional, para o módulo Columbus. Sou também astronauta análogo e vou falar um pouco sobre o que é que isso significa. Mas antes de começar, só uma pequena palavra. Eu queria só agradecer da minha parte aos professores que estão aqui, porque eu tive o privilégio, quando eu era mais novo, de ter professores que me inspiraram a seguir uma carreira no espaço. E sei que é muito importante ter esse exemplo, ter essa pessoa que nos pode inspirar a querer seguir este tipo de carreira. Eu, quando era jovem, não pensava que era possível. Lembro-me, ainda na primária, de estudar os planetas e achar fascinante aqueles planetas diferentes. E lembro-me, desde então, de começar a pensar, se calhar é uma opção no futuro, e fez-me estar mais motivado nos estudos, fez-me tentar seguir esse tipo de carreira e, da minha parte, obrigado. Obrigado. Portanto, a minha apresentação, chamada O Caminho para Marte, e para mim o caminho para Marte começa por aqui. Em princípio, todos conhecemos a Estação Espacial Internacional. É um esforço conjunto de 5 agências espaciais, incluindo a ESA, claro, e desde o ano de 2000 que sempre tivemos tripulação a bordo da Estação Espacial. Significa que pessoas que nasceram no ano 2000 ou depois sempre tiveram, durante toda a sua vida, astronautas no espaço. Para mim é algo especial, é algo que só conseguimos trabalhando em conjunto, trabalhando internacionalmente e querendo ir mais além, ter este esforço. Aqui tenho um vídeo que, em princípio, espero que funcione, que demonstra um pouco como é que construímos a Estação Espacial. O primeiro módulo, Zarya, dos russos, da Agência Espacial Russa, foi lançado em 1998 e pouco depois lançámos o módulo americano que chamamos Node 1, ou Unity. Esse foi o início da Estação Espacial, 2 módulos. Pouco depois, os primeiros astronautas, como eu referi, no ano 2000. E ao longo dos anos fomos sempre acrescentando mais à estação e ainda hoje em dia vamos planeando como é que poderemos melhorar a Estação Espacial, que tipo de módulos precisamos mais, como é que poderemos melhorar a tecnologia que temos, porque, claro, desde o ano 2000 a tecnologia vai melhorando, vai mudando, temos novas tecnologias disponíveis e queremos sempre dar essa disponibilidade aos cientistas, aos astronautas, a todas as equipas que trabalham na Estação Espacial Internacional. O módulo Columbus, o módulo europeu, é um módulo que foi lançado no ano 2008, fez recentemente 10 anos, portanto temos 11 este ano. É um módulo dedicado a experiências, à ciência. O objetivo é ser um laboratório no espaço. Tem também todos os sistemas que permitem, claro, manter os astronautas vivos, a respirar, temperatura agradável. Portanto, todos os sistemas que permitem, primeiro, manter a segurança dos astronautas e, segundo, tirar o máximo proveito desta plataforma que temos na órbita terrestre. Estava aqui a ver se no vídeo, em princípio, Columbus deve estar para chegar. Vemos também as diferentes configurações dos painéis solares. Claro que à medida que a estação vai crescendo, vamos precisando de mais energia, ou seja, mais painéis solares. E vão vendo também que, ao longo deste vídeo, vamos aumentar o número de painéis solares. Aqui temos o Columbus. Como podem ver, não é muito grande, comparado com o resto da estação, mas é, como eu disse, o único módulo dedicado mesmo à ciência, a experiências, a tirar o máximo proveito e o máximo de conhecimento da Estação Espacial. E agora passaria ao próximo slide. Esta é a configuração da Estação Espacial hoje em dia. Foi tirada no ano passado, quando uma da tripulação voltou à Terra. Antes de voltar à Terra, da sua nave espacial, conseguiram tirar estas 2 fotos. E queria ver se tem... Exato. Portanto, posso explicar um bocadinho, mas normalmente aqui temos um bocado a separação entre a parte russa e a parte que é os Estados Unidos, a Europa, o Japão e o Canadá. E o Columbus está aqui. Normalmente a estação espacial voa nesta direção. Esta é a parte da frente. Portanto, o Columbus vai, digamos, a liderar a estação espacial, de certa forma, juntamente com módulos da Agência Espacial Japonesa.
E temos também, se calhar interessante, este módulo, que é um dos mais recentes, de uma empresa chamada Bigelow Space, dos Estados Unidos. É um módulo que é insuflável. Ele, quando lançou, ia comprimido. Ao chegar à Estação Espacial, nós expandimos este módulo. E é uma das maneiras como nós demonstramos tecnologia, como nós aprendemos como testar tecnologia no espaço. Mas, portanto, para ajudar os astronautas que estão a bordo, astronautas internacionais, temos também centros internacionais na Terra. Temos Houston, como provavelmente já conhecem, Houston, we have a problem. Esperemos não ter muitas dessas chamadas, mas de vez em quando acontece. Temos também Huntsville, Tsukuba, no Japão, perto de Tóquio, Moscou e Munique, onde eu trabalho, o nosso centro de controle do Columbus. Claro, quando os astronautas chamam o centro específico. No nosso caso, Munich, we have a problem. Esperemos também que não aconteça muito. Provavelmente já viram, se calhar, em algum filme, algumas fotos, o centro de controle de Houston, é se calhar o mais conhecido, o mais famoso, principalmente das missões Apollo. Claro que hoje em dia já melhoramos um pouco, temos nova tecnologia. Hoje em dia tem mais ou menos estas aparências, os diferentes centros. E Houston é o que está no canto superior direito. E os outros diferentes centros. O nosso centro em Munique está aqui. Temos diferentes consolas, diferentes mesas para diferentes posições, diferentes equipas, digamos. Cada equipa tem a sua tarefa, a sua especialidade, e apenas com o conjunto de todas essas equipas é possível ajudar os astronautas no seu dia-a-dia e preparar tudo o que é as operações a bordo da Estação Espacial Internacional. Temos posições que tratam do planeamento, por exemplo. Temos posições que tratam de onde está esta ferramenta, onde está o próximo equipamento, onde é que deixamos a última coisa que utilizamos. Temos posições que tratam dos sistemas a bordo, se a atmosfera está como deve estar, a temperatura, a energia que estamos a consumir está dentro dos parâmetros definidos. E temos também o que é a minha posição, a Flight Director, o diretor de voo, que é aquela pessoa que tenta coordenar toda esta equipa, que mantém toda a equipa com o mesmo objetivo, que tenta obter o máximo da equipa e o máximo dos sistemas que temos a bordo da Estação Espacial. É uma posição muito interessante. Para mim é relativamente recente, foi apenas este ano que me certifiquei como diretor de voo. Antigamente trabalhava com todos os sistemas, tudo o que é a eletricidade, da atmosfera, tudo isso. Recentemente mudei para a equipa de diretor de voo e tem sido realmente algo especial. Eu falei um pouco do planeamento e se calhar parece familiar com o que algumas turmas têm. Os astronautas têm o seu horário definido cada 5 minutos. Cada 5 minutos do seu horário a bordo da Estação Espacial está definido. Dizemos quando têm que dormir. Claro que damos mais de 8 horas, eles têm alguma margem, mas tudo o que nós podemos fazer desde o chão, seja optimizar o tempo deles a bordo, seja ativar os instrumentos já desde o chão, tudo o que nós podemos fazer para optimizar o tempo deles a bordo da Estação Espacial, no fundo vai levar a que nós tenhamos mais proveito da Estação Espacial. Portanto, é importante tudo o que nós conseguimos fazer desde o chão. E aqui tenho alguns vídeos que eu costumo mostrar, principalmente para crianças, mas queria dar a oportunidade também aqui, pelo menos um dos vídeos. Normalmente, tenho que dizer que o último é o mais requisitado, digamos. Lavar o cabelo também é interessante. Deixo aqui a escolha. Quem prefere ver lavar o cabelo? Mãos no ar. Não, no momento. Casa de banho. Acho que casa de banho ganhou. Fazer a barba. Vamos ver a casa de banho e se tivermos tempo voltamos no fim. Vemos mais um vídeo. Vasco, posso pedir? Ver se... Em princípio tem som, se conseguirmos meter som. Exato. Hello, and welcome to the toilet of the International Space Station. Let's say you're up here on ISS and you need to go to the restroom. You want to come to this cabin, and the first thing you want to do is
grab this piece of equipment and turn this rotary switch 90 degrees to the open position. What that does is it turns on a fan, which creates a suction effect in this hose so that you can use this yellow element for your number 1. For number 2, the principle is actually exactly the same, suction. We have a solid waste container here, and on top of it is this seat. And the solid waste container is connected via this hose to the same fan, so that, again, the same suction effects allows you to do your number 2 in weightlessness. I want to show you how it looks, but since we don't want any bad smells to come out, we're going to actually turn on the fan. It's going to be a little bit loud. Here we go. Now you can lift the lid. There is this seat that sort of looks comfortable, but you don't really sit in weightlessness. So most of us actually prefer to lift this one as well and use directly the opening that goes into the bag. And in fact, there is a bag in there. It looks like this. And when we are done with our business, we close the bag and we push it down into the solid waste container. And then, of course, as a courtesy to the next person, we put a new fresh bag inside. The solid waste container gets changed when it's full, which is roughly every 10 days for a crew of 3 people using it. This one, for example, was installed on the 61st day of this year. So probably roughly around day 71, we will have to change it again. But urine gets recycled. So from the pretty complicated hydraulic equipment that is behind here and makes the use of the toilet in space possible, the urine actually gets directly transferred to another piece of equipment which is here in the floor, which is called UPA, Urine Processing Assembly, which is the first step into turning urine into potable water. Portanto, coisas do dia a dia acabam por ser bastante diferentes. A ausência de gravidade, claro, dificulta certas coisas. E é interessante ver como isso influencia a vida no dia a dia, mas também é interessante ver o que é que podemos aprender com esse tipo de ausência de gravidade. Eu queria experimentar, nunca fiz isto numa apresentação, fazer um pequeno tour da estação espacial. Isto pode correr muito mal, e se correr mal peço desculpa, mas vamos tentar. Vasco, podes tentar meter a nossa tour da estação espacial. Portanto, a ideia é ver um pouco a estação espacial por dentro, e não vou entrar em grandes detalhes, mas normalmente começamos no Columbus, e podem ver já ali o Paxi que temos a bordo da estação espacial. E como podem imaginar também, os astronautas, muito do dia-a-dia deles, ou das tarefas deles, passa por fazer vídeos, fazer conferências com escolas. Então o Paxi também tem uma parte muito importante na estação espacial, especialmente na parte europeia, claro. Temos diferentes experiências, como eu disse antes. O Columbus tem esse objetivo, fazer experiências, aprender o máximo que podemos do ponto de vista científico. Não vou entrar em detalhes, se quiserem depois podemos falar um pouco sobre as diferentes experiências, mas vamos mudar então para Kibo, o módulo japonês, é diretamente em frente ao módulo Columbus. E uma curiosidade, devido à maneira como nós temos definido o sistema de ventilação do Columbus, tem algumas particularidades e basicamente a nossa ventilação entra por certas válvulas, mas sai pela porta. E os astronautas que estão a trabalhar no Columbus, se, por exemplo, soltarem uma caneta ou algo com que estejam a trabalhar, muito provavelmente, lentamente, a caneta vai flutuar e vai acabar no módulo japonês. Portanto, normalmente, quando eles nos chamam Munich, perdemos aqui um certo objeto, provavelmente está no módulo japonês. O módulo japonês tem esta airlock, esta câmara de descompressão e de compressão, que tem direto acesso ao exterior da estação e normalmente é utilizada não para os astronautas, mas para experiências.
O módulo japonês tem uma plataforma externa e com esta Airlock podemos passar experiências de dentro para fora e vice-versa. Se podemos passar... sim, pode ser este. O laboratório, digamos, americano, que não é só laboratório, tem também diferentes experiências. Tem já aqui diretamente o que os astronautas... Mais para a esquerda, acho que se puder. Exato. É o sistema de controle do braço robótico, o braço que foi construído pela Agência Espacial do Canadá e que é utilizado muitas vezes, por exemplo, para capturar um dos veículos que vem visitar a Estação Espacial ou para transportar um dos astronautas que está a fazer uma atividade extraveicular, ou seja, um spacewalk. Muitas vezes são colocados na ponta deste braço robótico e são transportados então para a área onde têm que trabalhar. Portanto, é uma zona interessante. E o último sítio que eu vos quero mostrar é a cúpula, que provavelmente já ouviram falar, o Node 3. Está a meio e à esquerda, Vasco. Exato. E podem ver também a astronauta Samantha Cristoforetti, que viram no vídeo também, a astronauta italiana da Agência Espacial Europeia. E a cúpula, que é um dos sítios especiais da Estação Espacial, onde os astronautas podem ver o exterior, podem ver a Terra. E é também algo que eles utilizam, por exemplo, quando tem um veículo que tem que capturar com o braço robótico. É um dos sítios onde podem ver mais diretamente em que situação estão, quantos centímetros, quantos metros faltam para capturar o veículo que precisam. Correu bem até. Estou surpreendido. Bom, voltando à apresentação então. Espero que tenham gostado. Falei há pouco de ausência de gravidade e como é que podemos utilizar isso para a ciência. E muitas vezes perguntam-me que tipo de experiências, o que é que fazemos na estação espacial. E a resposta basicamente é tudo. Tudo o que vocês possam imaginar, tudo o que seja física, mecânica de materiais, mesmo plantas. E aliás, esta luz roxa que vocês veem vem de uma experiência que cresce plantas no nosso módulo europeu. A experiência chama-se Veggie, é uma experiência da NASA, mas que está no nosso módulo europeu, que testa como é que podemos crescer plantas em microgravidade, como é que elas se desenvolvem e como é que crescem. Eu queria só mostrar aqui duas, o Slosh e o AstroPy. O AstroPy se calhar já conhecem, se não conhecem acho que vale a pena, mas acho que se pudermos mostrar o primeiro vídeo, Slosh. Esta experiência é uma experiência da NASA também, que vê como é que os líquidos reagem em microgravidade sobre diferentes situações. Rotação, translação, impacto. E é interessante porque na ausência de gravidade acontecem coisas, ou seja, coisas que nós não conseguimos ver antes, porque a gravidade é tão forte que tem uma direção e é difícil testar este tipo de fenómenos. Conseguimos aprender novas coisas e, como eu disse há pouco, quase tudo é influenciado pela gravidade. E se removermos a gravidade, o que é que podemos aprender? É o que nós tentamos responder na estação espacial. Portanto, em todos os fenómenos, a gravidade acaba por ter um efeito bastante grande. E o AstroPy, se não conhecem, primary school. My question is it fun drinking water out of a bubble? Is it fun drinking water out of a bubble? It's really fun, Cody. Yes, I mean normally we have drinks bags like para aqueles que não conseguiram which ler, have straws on o them, que dizia and so era we just drink all Hi, our drinks. we are, e dizia os autores do código, it is 30.5 degrees, ou seja, 30 graus. Este texto, que parece simples, tem muito código por trás e é este código que esta experiência quer patrocinar. Ou seja, esta é uma experiência que está aberta a alunos, onde os alunos podem desenvolver o próprio código. É um Raspberry Pi, basicamente, com alguns sistemas mais. E, como a Adelina mencionou, Portugal é um dos países que participa bastante no AstroPy. E eu acho que é uma experiência excelente que mostra muito o que podemos fazer no espaço. E, na verdade, é ilimitado. O que os alunos podem fazer com este aparelho é bastante especial. E eu posso dizer, eu como diretor de voo, esta experiência é das que eu utilizo mais.
porque é uma experiência que acaba por ser simples, mas que tem muitas aplicações e, normalmente, se nós temos, por exemplo, um erro na nossa rede, a bordo do Columbus, eu sei que o AstroPy é daquelas experiências que eu posso perguntar: estão a receber a vossa informação? Conseguem ver o que é que se está a passar na rede? Porque eles estão na nossa rede Columbus, são uma experiência simples e funciona perfeitamente. Eu adoro esta experiência, o AstroPy é mesmo excelente. Bom, mas o objetivo dessas experiências, de muitas experiências, é perceber melhor o espaço, perceber melhor os impactos do espaço no corpo humano, os fenómenos físicos, para poder explorar mais além. E é isso que eu queria falar um pouco também. Para mim, ir mais além, o próximo passo, passa muito por Marte. Marte hoje em dia é um planeta frio, entre menos 120 graus e máximo dos máximos zero. Uma atmosfera muito fina, cerca de 1% do que é a atmosfera terrestre, e bastante exposto à radiação. Portanto, um planeta nada favorável à vida. Mas o interessante sobre Marte é que, pelo que nós percebemos e pelo que nós estudamos de Marte, é que há milhões de anos tinha um aspecto mais ou menos assim. Tinha uma atmosfera mais densa, temperaturas mais amenas, tinha oceanos líquidos, ou seja, todas as condições que na Terra levaram a que surja vida. E nós queremos responder à pergunta: será que o mesmo aconteceu em Marte? E se aconteceu, será que ainda conseguimos encontrar vida em Marte? E essa é uma das principais perguntas porque Marte é tão interessante e tão importante. Marte em si é bastante diverso. Nós estamos habituados a ver aqueles, digamos, desertos, planos, sem grande coisa, digamos, por uma razão muito simples, porque é fácil aterrar lá os rovers. Aterrar numa montanha, aterrar nos polos, é um pouco mais complicado. Então, as imagens que nós temos são muito dessas zonas. Mas Marte é um planeta bastante diverso. Temos calotes polares tanto no norte como no sul. Temos enormes vulcões. Este é o Olympus Mons, o maior vulcão do sistema solar. Tem 22 metros de altura. Este azul é a Alemanha. Um vulcão do tamanho da Alemanha. 3 vezes o tamanho do Monte Everest em altura. E é tão alto que em Marte significa que sai fora da atmosfera de Marte. Ou seja, estando no topo deste vulcão, estamos fora da atmosfera de Marte e, por exemplo, se virmos uma estrela cadente, a estrela cadente vai estar abaixo dos nossos pés. A atmosfera de Marte é abaixo dos nossos pés. Vamos ver estrelas cadentes por debaixo da nossa altitude. Algo interessante. E para mim, algo impressionante é que nós conseguimos enviar rovers, conseguimos enviar satélites para este planeta, que está a milhões e milhões de quilómetros. Conseguimos construir uma máquina aqui na Terra, por pessoas normais, digamos, engenheiros, cientistas. Meter esta máquina num foguetão, que basicamente é uma bomba pronta a explodir, que nós tentamos controlar como queima o combustível. Enviar milhões e milhões de quilómetros, aterrar com sucesso naquele pequeno ponto vermelho no céu e termos imagens deste planeta. Para mim, eu sou engenheiro de educação e não me deixa de surpreender, é impressionante para mim. Temos até selfies deste planeta. E então, estes rovers têm-nos ensinado muito sobre Marte, sobre a história de Marte, sobre a geologia de Marte, e temos aprendido bastante sobre este planeta. No entanto, o próximo passo seria enviar astronautas. Nós sabemos que astronautas, por exemplo, na missão Apollo, são a melhor maneira de explorar um planeta, uma superfície planetária, e conseguimos aprender muito mais tendo humanos na superfície deste planeta. No entanto, Marte é difícil. Marte, como eu mencionei, está bastante exposto à radiação, temperaturas bastante frias e está bastante longe. O que significa que uma missão a Marte demoraria cerca de 2 anos. E 2 anos não é algo que tenhamos feito antes. Do ponto de vista de estar exposto à radiação, do ponto de vista dos nossos sistemas conseguirem manter uma tripulação viva durante tanto tempo sem termos que levar mais mantimentos, sem termos que levar mais água, mais comida. Portanto, representa um novo desafio. E muito do que nós podemos fazer para aprender a lidar com esse desafio passa por missões análogas, e provavelmente perguntarão o que são missões análogas. Eu respondo com esta imagem, se calhar já alguns de vocês viram, mas muito simples. Uma destas imagens é Marte, a outra é a Terra, e eu peço para adivinhar qual é qual. Portanto, quem acha que Marte está à esquerda?
À esquerda. À vossa esquerda. Ok. E à direita. Marta à direita. Marta à direita parece ser a maioria. Como devem imaginar, o objetivo não é tentar adivinhar corretamente, é perceber que, de facto, há sítios na Terra que são bastante semelhantes a Marte. Seja do ponto de vista geológico, seja do ponto de vista de diferentes condições. E missões análogas são missões que utilizam estes sítios para testar as tecnologias que nós queremos utilizar a Marte, testar os procedimentos e aprender o máximo que nós podemos sobre os desafios de Marte antes de estarmos a lidar com estes desafios. Em 2015 eu tive a sorte de ser selecionado como astronauta análogo, ou seja, alguém treinado e selecionado para este tipo de missões principalmente treinado para trabalhar dentro deste fato. Este fato chama-se AUDA, é um fato que simula tudo o que seria um fato espacial em Marte, do ponto de vista do peso, pesa cerca de 50 kg, que seria o equivalente de um fato espacial na gravidade de Marte. Representa todas as dificuldades de movimento que um fato pressurizado tem. Se imaginarem um fato pressurizado, ou seja, um fato com uma atmosfera à nossa pressão, que nós podemos respirar, é um pouco como um balão inchado. Ou seja, o fato tem tendência a expandir e todo o movimento que nós fazemos, lutamos contra essa expansão daquele, digamos, balão. E acaba por ser bastante cansativo e este fato é um fato que, basicamente, traz as mesmas dificuldades que um fato pressurizado. Este fato não é pressurizado, mas o objetivo é mesmo representar o mais aproximadamente possível o que é um fato em Marte. Usamos este fato para testar tecnologias, procedimentos e aprender o máximo que podemos sobre o que é trabalhar em Marte. Durante o meu treino tive que aprender diferentes coisas, como trabalhar com aquelas luvas enormes, porque luvas pressurizadas não são fáceis de trabalhar e posso garantir que mexer em peças pequenas, como a que está na imagem, é bastante difícil, demora muito mais tempo, precisamos de muito mais concentração. E muitas vezes nós percebemos que alguém que faça uma experiência, alguém que desenhe uma experiência, nem sempre tem isto em conta. Funciona muito bem no laboratório, temos botõezinhos pequenos que carregamos e funciona como deve ser, e chegamos ao campo, chegamos ao deserto, ou onde estivemos a testar estas tecnologias, e percebemos que teremos que desenhar esta experiência de maneira diferente. Trabalhamos muito também do ponto de vista físico, do ponto de vista de equilíbrio principalmente, porque aquele fato de 50 kg não só pesa 50 kg, como também tem um centro de massa bastante elevado e trabalhar em terreno mais complicado não é fácil e temos que ter uma boa preparação física para poder estar naquele fato durante cerca de 4 a 6 horas durante as nossas atividades. Não é de facto fácil. E claro, trabalhamos muito dentro do fato em si, temos que aprender todas as componentes, tanto dentro como fora, para podermos lidar e trabalhar dentro deste fato. E para mim, um dos momentos mais especiais do meu treino foi aquele momento em que me fecharam, entre aspas, fecharam dentro do fato, quando me põe o capacete, que é um dos últimos passos, e a partir desse momento percebemos que dependemos daquele fato para respirar, dependemos daquele fato para estar vivos, deixamos de ouvir o exterior, apenas com o nosso sistema de comunicação conseguimos ouvir os nossos colegas, e de certa forma somos transportados para outro mundo. Como já não estamos naquela sala e apenas conseguimos comunicar através de um sistema de comunicação, apenas respiramos através do sistema de suporte de vida do fato. E é uma sensação muito especial. Eu gostava que mais pessoas tivessem a oportunidade de experimentar esta sensação. É de facto especial. Aprendemos também a lidar com emergências. O fato é um fato que envolve muitos sistemas complexos e fatores como fogo não são de excluir, e tendo um fogo dentro de um fato espacial pode ser fatal em poucos segundos e temos que aprender a lidar rapidamente e corretamente com este tipo de situações. Trabalhamos muito em equipa, muito do nosso treino passa por trabalhar em equipa em diferentes situações, que para mim é um dos treinos mais importantes, porque eu sou astronauta análogo, eu sou o custodiante do fato, mas sem a minha equipa, sem as centenas de pessoas que trabalham neste tipo de missões, não poderia estar ali, não conseguiria fazer estas experiências. E, para mim, estas são as pessoas mais importantes, que cuidam do nosso fato, que testam todos os sistemas, testam nas mais adversas condições. Este teste foi feito numa câmara criogénica que vai até menos 110 graus.
não é agradável e não é de estar muito tempo, mas queremos perceber se o fato vai sobreviver a este tipo de condições antes de estarmos a depender do fato no meio das nossas missões. Testamos também tipos de descargas elétricas e temos já bastante experiência neste tipo de missões, digamos. Eu comecei em 2015, portanto não estive na maioria dessas missões, mas dá para perceber que esta organização já tem bastante experiência em organizar este tipo de missões. Não vou falar todas elas, só queria mencionar, por exemplo, 2012, se virem um pouco, estivemos num sítio chamado Dachstein Ice Caves. E Ice Caves, se calhar, não faz lembrar muito Marte. E o facto é que de satélites nós temos este tipo de imagens que tudo leva a indicar que são antigos túneis de lava, ou seja, túneis por onde lava costumava fluir quando Marte era mais ativo vulcanicamente, que entretanto secaram e que entretanto o céu, o teto destes túneis de lava desaba, ou por um impacto de meteorito, ou simplesmente por não conseguir manter aquele material. Ou seja, de certa forma são entradas para grutas em Marte. E terão um aspecto mais ou menos assim. Esta é na Terra. Mas isto é importante porque, como eu mencionei há pouco, se a vida existiu em Marte, à medida que as condições foram piorando, é possível que a vida, pouco a pouco, se vá recolhendo naqueles pequenos ambientes onde as temperaturas são mais amenas, onde a radiação não existe tanto, ou seja, existe alguma proteção dentro dessas grutas. Então, se queremos procurar indícios de vida, possivelmente este tipo de estruturas são onde nós queremos procurar primeiro. Então, esta missão, nestas Ice Caves, cavernas de gelo, foi no sentido de procurar como é que vamos operar dentro destas grutas, dentro destes ambientes, que tipo de ferramentas poderíamos utilizar e como é que tiramos o máximo proveito de uma missão que tenha esse objetivo. E, claro, levou também a vistas espetaculares. A minha primeira missão, a MADI 15, foi nos glaciares da Áustria, no glaciar de Kaunertal. E se calhar outra vez dizem glaciares, Marte, não tem muito a ver. Lembram-se daqueles calotes polares, norte e sul? O objetivo era um pouco isso. O que nós temos aqui nestes glaciares é um misto de rocha e gelo, como temos naquelas regiões de Marte. Temos também uma atmosfera menos densa, por estarmos em altitude, cerca de 3.000 metros. Não é o 1% que nós temos em Marte, mas é um pouco indo nessa direção. Ou seja, existem muitas conclusões, muitas experiências que nós podemos fazer neste tipo de ambientes que nos ajudam a perceber melhor Marte. Não vou falar de todas elas, mas de um ponto de vista geral, tínhamos dois tipos de experiências. As experiências astrobiológicas, ou seja, procurar vida neste tipo de ambientes, ver que tipo de vida sobrevive a este tipo de ambientes, ou seja, frio, atmosfera fina, e aprender dessa forma que tipo de organismos podem sobreviver em Marte, o que nos permite perceber o que é que vamos procurar em Marte, ou seja, que tipo de organismos poderemos encontrar em Marte e o que é que nós queremos procurar. E também como actuar neste tipo de ambientes rochosos, complicados, inclinados. Queria apenas mencionar um par de experiências. LIFE é uma maneira de detecção de vida que é um acrónimo para Laser Induced Fluorescence Emission. Como é que eu traduzo para português? Emissão fluorescente à base de lasers. Portanto, é uma maneira de excitar uma amostra com lasers, observar a radiação que é largada depois e procurar nesse espectro indicações que podem indicar vida. Procuramos também, como eu mencionei há pouco, que tipo de organismos sobrevivem nestes ambientes, na Terra, para perceber o que procurar em Marte. Testámos rovers nestes ambientes rochosos. Este é um rover que eu gostei particularmente, porque é uma tecnologia bastante simples. É uma corda e uma câmara, basicamente, com duas rodas. E parece simples, mas nos penhascos, onde o astronauta não pode ir, é a melhor maneira, ou uma das melhores maneiras, de perceber as diferentes camadas geológicas naquele penhasco, naquela falésia, o que nos permite perceber muito sobre a geologia daquele local, sobre a história geológica daquele local, e achei interessante aquele tipo de tecnologias.
Usamos a realidade virtual para, mesmo antes de sair, perceber que tipo de ambiente vamos encontrar. E com esta máquina percebemos também, ou podemos também tirar algum peso e dessa forma simular o que é a gravidade marciana, ou seja, conseguimos na mesma experiência simular o que é estar em Marte e ao mesmo tempo preparar os nossos EVAs, as nossas atividades extraveiculares, cada vez que saímos fora do nosso habitat. Testamos também tecnologias de poupança de água, que vai ser muito importante no sentido de ir a Marte e manter um sistema de vida que seja sustentável. E na última missão que eu estive, a Amadi 18, estivemos em Oman, no deserto de Dhofar, e nesta missão em particular procuramos estruturas geológicas. Estruturas geológicas que indiquem a antiga presença de água, que é o mesmo que nós queremos procurar em Marte. Porquê? Porque, pelo menos na Terra, nós sabemos que a vida está muito ligada à água. Quase todos os organismos terrestres dependem de água para sobreviver. Então, procurar os sítios onde a água fluía é, se calhar, também daqueles sítios de particular interesse que nós queremos encontrar em Marte e, dessa forma, procuramos também em Oman o mesmo tipo de estruturas. Em vez de ser só eu a falar, esta última missão, eu tenho um vídeo que pedi ao Vasco, se puderes pôr, que mostra um pouco como é que foi esta missão em Oman. Tivemos, durante 4 semanas, isolados no deserto de Dhofar, realizar diferentes experiências, principalmente do ponto de vista geológico, de exploração geológica. Something should go wrong or so with the batteries, one of the first things to do is see if it's really 12 volt.
Portanto, foi uma missão, para mim, bastante interessante. Testámos diferentes tecnologias, diferentes experiências e aprendemos muito sobre o que pode funcionar em Marte, o que temos que corrigir em Marte. E do ponto de vista da missão em si, algo interessante, do ponto de vista de operações, eu como diretor de voo trabalho muito com operações da Estação Espacial. Em Marte será diferente. Devido à distância, as comunicações, mesmo à velocidade da luz, demoram, dependendo da órbita, entre 8 minutos e 20 numa direção. Mais 8 ou 20 na resposta. O que significa que comunicações por voz tornam-se impossíveis. Se imaginarem falarem ao telefone com um atraso de 10 minutos, digamos, bastante complicado. Portanto, as operações são bastante diferentes e é algo que nós tentamos também aprender como trabalhar nessa situação. Sem ter o apoio da Terra, do nosso centro de controlo, temos que confiar muito mais nos nossos astronautas, nas pessoas que estão na superfície, temos que lhes dar mais autonomia e temos que, de certa forma, mudar a maneira como trabalhamos com os astronautas. Este é o nosso centro de controle, as pessoas que nos ajudam a planear o nosso dia, a tirar o maior proveito das experiências que nós temos. O planeamento, por exemplo, é feito de uma maneira muito mais flexível e tem que ser assim. As pessoas que estão na superfície são as pessoas que têm melhor visão, melhor percepção do que é importante e também de se algo falha, o que é importante fazer a seguir, porque é quase impossível planificar tudo ao detalhe e prever todos os cenários do que pode correr mal. Este é parecido também com o que nós temos na Estação Espacial, mas, como eu disse, bastante mais flexível. Para dar tempo a perguntas, eu vou passar um pouco à frente, mas podemos ver a comparação entre OMA e Marte, as estruturas geológicas. O nosso habitat insuflável também permite testar esse tipo de tecnologia. Testámos também drones e testámos drones no sentido do processo de exploração. Nós, quando vamos a um planeta ou um novo sítio, um deserto, e queremos explorar, qual é a melhor maneira de explorar? E estamos mais a testar agora a estratégia de exploração, que no nosso caso começou com drones, com visões portanto, aéreas, desde cima, rovers com mapeamento por LIDAR. Esta é uma das imagens de teste. Depois disso, passamos aos astronautas na superfície com georadar, ou seja, radares de subsuperfície, onde podemos perceber as estruturas que existem debaixo da superfície, identificar, por exemplo, água subterrânea, algo que não esperamos encontrar em Marte, mas que queremos perceber se é uma das possibilidades. Estamos também em espectronomia, perceber que tipo de materiais e que tipo de espectro podemos obter nestas condições. Impressão 3D, para mim, é uma das tecnologias mais importantes que testamos, porque, indo a Marte, nós queremos optimizar o máximo que podemos tudo o que levamos, ou seja, não queremos levar nada que não seja preciso. Não queremos levar 10 peças sobressalentes de algo que se calhar só falha 5 vezes. A impressora 3D, de certa forma, permite-nos ser muito mais flexíveis, permite-nos criar peças à medida que elas se estragam ou que vão sendo usadas. E para mim será uma das tecnologias mais importantes que vamos precisar para Marte. Esta experiência para mim também é interessante porque foi desenvolvida por duas jovens do secundário de uma escola em Oman. É bastante simples do ponto de vista tecnológico, digamos, são apenas microfones espalhados ao longo do chão e um martelo numa placa. Mas medindo a diferença de sinal, ou seja, a diferença de tempo entre aquele impacto ser recebido por diferentes microfones, elas conseguiam perceber que tipo de material existia debaixo da Terra. E para mim, duas raparigas do secundário criarem uma experiência assim, para mim foi espetacular e foi um prazer sempre fazer esta experiência. Também esta experiência, desenvolvida por um grupo de estudantes, mas da Áustria, também lida com um problema bastante interessante. Como é que sabemos onde estamos em Marte? GPS não temos. A ideia deles foi usar a triangulação. Eles tinham 3 torres destas e com um receptor que estava nesta caixa, eles conseguiam medir a diferença de sinais também entre as diferentes torres e aquela caixa, aquele receptor.
e com isso conseguiam deduzir onde é que nós estávamos dentro daquelas 3 torres, que para mim é bastante interessante, porque é um problema que se calhar não temos pensado muito, mas que vamos ter que perceber, vamos ter que resolver estando em Marte. Procuramos também a maneira de produzir a nossa própria comida. Selfie em Marte, como os rovers, eu também quis fazer. E mais 2 slides. O que é que vem a seguir? Portanto, nós agora estamos a trabalhar na próxima missão, a Madi 20, vai ser no deserto de Negev, em Israel. E nesta missão vamos procurar mais do ponto de vista de procurar a vida. Como é que vamos detectar vida neste tipo de ambientes, áridos, desérticos, onde provavelmente será difícil, e queremos perceber que tipo de tecnologias podemos utilizar. Vamos também focar-nos mais na parte psicológica. A parte de uma tripulação, um grupo de pessoas, estar isolada durante um longo período de tempo. No nosso caso será 1 mês, não serão 2 anos. Mas perceber como é que as pessoas reagem neste tipo de ambientes, como é que a dinâmica de equipas muda, será que há algum conflito, será que há stress, e isso vai ser muito importante, porque numa missão a Marte, havendo conflito, havendo stress, não temos maneira de os ajudar. Eles são uma tripulação que estão a 10 minutos de comunicação à distância, não conseguimos falar diretamente, então é muito importante perceber também essa parte psicológica. Selecionamos um novo grupo de astronautas análogos, diferentes países, e muitos deles vão fazer parte da próxima missão. E estamos a trabalhar também no novo fato, que principalmente, basicamente é a aplicação de tudo o que aprendemos com o fato anterior. Este fato que eu mencionei, a UDA, tem já 10 anos, e o novo fato que estamos a desenvolver, basicamente é a aplicação desses 10 anos de experiência. Tem um design diferente que permite entrar por trás, permite mais rapidamente estar dentro do fato, não as 2 horas que mencionava no vídeo, mas mais rapidamente. E, apenas para acabar, uma pequena amostra, um pequeno show de porque é que exploramos e porque é que fazemos este tipo de missões.
Para mim, esta é uma das fotos mais especiais da missão. Provavelmente viram uma foto anterior onde se viam bastantes estrelas. Era impressionante, no meio do deserto, no total escuridão, a quantidade de estrelas que podíamos ver. Esta foto representa um pouco isso. É uma foto de longa exposição apontada à estrela polar, como podem ver. E ao longo da noite vemos a rotação da Terra e o que isso significa no céu estrelado. E achei muito especial. Não fui eu que tirei esta foto, foi um dos nossos colegas de Oman, mas achei espetacular. Outra coisa que eu achei espetacular foi o pôr do sol no deserto, principalmente depois daquelas tempestades de areia que viram nos vídeos. Existem bastante partículas de areia no céu ainda, um pó bastante fino, semelhante ao que também existe em Marte e que causa muitos problemas do ponto de vista de engenharia, em todos os sítios possíveis, incluindo fatos espaciais. Mas é uma vista espetacular. E eu cresci e vivi em Portugal há bastante tempo e estou habituado ao pôr do sol sobre o oceano, que é espetacular. Mas acho que o pôr do sol no deserto não fica atrás. É um vermelho muito vivo e que eu espero que as pessoas também possam ver algum dia, se não viram já. Mas fez-me pensar também como é que seria o pôr do sol em Marte. Claro que estamos mais longe do Sol, portanto o Sol vê-se mais pequeno, mas com a atmosfera mais densa, a maneira como o Sol, ou a luz do Sol, refrata na atmosfera marciana é diferente da maneira como refrata na terrestre. E acaba por dar ao Sol um tom azulado durante o pôr do Sol, mas mais avermelhado durante o dia. Acaba por ser um pouco o oposto ao que nós temos na Terra, que para mim achei bastante curioso. E a última imagem com que eu vos quero deixar, este ponto no céu é a Terra, vista de Marte, da superfície de Marte, um dos nossos rovers, tirada com a resolução mais semelhante ao que é o olho humano. Ou seja, isto é o mais próximo que nós conseguimos estar do que é ver a Terra estando em Marte. E quando me perguntam muitas vezes o porquê deste tipo de missões, para mim, esta imagem explica muito. O que nós queremos fazer, a nossa missão em si é dar esta oportunidade a alguém. Contribuir, de certa forma, para que isto seja possível. E para mim, eu acredito vivamente que a primeira pessoa a caminhar em Marte já nasceu, já está neste momento na escola, pode estar numa das vossas turmas, a precisar de ser inspirada. E para mim, pensar que eu posso ter influenciado de certa forma, posso ter contribuído para que isso aconteça, para mim é o especial. E para mim é o porquê de fazer este tipo de missões. E é tudo. Obrigado. Podemos fazer perguntas.